estamos começando mais um podcast e hoje o nosso tema é sobre o agroturismo aqui na região de Linhares. E estou com um time de peso aqui e que sabe falar muito bem sobre esse assunto. O seu Adão, do Alambique Princesa Isabel, a Márcia, lá da Fazenda Aliança, e o Oswaldino, lá do nosso Polo da Uva, lá em Linhares, lá no interior de Linhares. Pessoal, apresenta um pouquinho sobre o polo, sobre a fazenda, sobre a Alambique aqui pra gente. Conta um pouquinho da história inicial de cada empreendimento de vocês, por favor. Pode ser. Vamos começar pelos mais velhos, seu Adão. Bom, primeiro um prazer, felicidade muito grande estar aqui. Obrigada. Tá? Na presença dessas pessoas maravilhosas, Márcia, Oswaldino. Tá? Fato que é uma honra muito grande participar desse evento. A gente agradece. Nós nascemos comercialmente há 8 anos atrás, o Alambique Princesa Isabel, a cachaça Princesa Isabel. Mas o processo de construção ele foi bem longo, ele levou aí uns 13 anos para ser construído. Uhum. E desde o começo, no planejamento que foi feito, de implantação do projeto, a gente previa essa questão de uma evolução da empresa paulatinamente, crescer devagar, mas crescer de forma bastante sustentável. Né? E definimos assim, e assim foi. E assim aconteceu com a nossa vida. Nós estamos às margens do Rio Doce, sul, né? O Maitá está do lado de cá, nós estamos do outro lado. A gente tem uma fazenda Tupã, que a gente trabalha pecuária, cacau e cachaça, né? O negócio nosso principal é pecuária, a cachaça em segundo e o cacau vem em seguida. O fato é que nós estamos a uma distância de 40 quilômetros de Linhares e 40 quilômetros de Colatina. Então, no meio. Estamos bem no meio, próximo de uma lagoa muito bonita, paradisíaca, que é a Lagoa do Limão, que hoje já tem quase 500 casas de turismo e de lazer, né? De lazer. E esse ambiente todinho aí que fez a gente pensar em projetar algo que fosse não só ter viabilidade comercial, prazeroso, mas para atrair pessoas para perto da gente, né? Porque a gente envelhece, a gente quer pessoas por perto. Contato humano é bom, né? Meu nome é Adão Célio, eu sou médico. Sou de uma família de médicos, todos os meus filhos. Não exerço mais. Exerci 42 anos da medicina. Hoje tenho esse privilégio de me aposentar e cuidar de cachaça. Que privilégio bom. É bom, né? Degustar as cachaças aí, que delícia. E o privilégio maior de já ter 3 netinhas maravilhosas. Que gracinha, que fofo. Márcia, conta um pouquinho pra gente lá da fazenda. Então, a Fazenda São Luís é uma fazenda que ela é tradicional, da família do Emir, né? Já estamos indo aí para a 5ª geração. E há 23 anos atrás, a história do agroturismo começou de uma forma muito casual, sem pretensão nenhuma. Eu ia para a fazenda, eu trabalhava na cidade. Aos finais de semana eu ia para a fazenda, levava o meu filho mais novo, que tinha uma energia, acho que era 220. Eu ia para ele gastar energia mesmo. E não, eu confesso que eu fui uma mulher muito urbana até então. Eu chegava na fazenda, Emir, no cacau, e eu falava, gente, eu preciso fazer alguma coisa aqui. Eu tinha um certo inconformismo. Levando o filho, eu levava mais amigos. Era ele, criança, com uns 3, 4. E aquilo começou a ser frequente. De repente, eles iam transmitindo na escola, falando sobre o local, porque lá eles andavam a carroça, andavam de trator, andavam Isso é uma a cavalo. Festa para criança, né? Ainda mais criança que é criada em cidade. Alimentava as criações. As professoras começaram a me solicitar, porque eu vim da área da educação. Aí falava, Márcia, posso levar a minha turma? Eu fui cedendo uma vez, fui cedendo 2. Falei, opa, peraí. Começou a tomar uma proporção, né? Uma proporção grande. Eu falei, aí, olha um negócio nascendo aí. Então, foi sem pretensão. Então, a princípio, era um lazer rural. O primeiro formato do nosso agroturismo foi dessa forma.
E a partir, depois eu fui desenvolvendo paralelamente com o trabalho do Emir com cacau. E hoje nós já temos outras tantas atividades que eu fui agregando e vendo uma oportunidade de negócio, que depois eu posso estar falando sobre isso. Né? É só um resumo do início mesmo, como criei a ideia do agroturismo. Bacana. Foi o primeiro formato. Bacana. E, Oswaldino, conta pra gente aí como que foi a comunidade, né, do Polo da Uva de Linhares ter essa... Não, vamos plantar uva e vamos abrir a visitação aqui Na verdade, assim, o polo da uva, da mesma forma como foram os outros polos das outras frutas dentro de Linhares, foi uma iniciativa do Poder Municipal. Foram instaurados em 2020, se eu não me engano, 5 polos. Açaí na região litorânea, Cajamanga na região do Farias, Goiaba na região do Baixo São Rafael, Limão Taiti na região do Maitá e a proposta da uva naquela região alta. E aí, na época do polo, foi engraçado, porque, assim, quando a prefeitura abriu o edital, né, para as comunidades, né, apresentar as propostas, quais são as propriedades que têm a iniciativa de plantar e tal, foi um fomento, as mudas foram um fomento da prefeitura. Todos os outros polos, né, aderiram rapidamente. Né, tinha previsão de plantar meio hectare mínimo e 1 hectare máximo por produtor, e aí os outros polos, né, rapidamente foram assim, atendidos. E aí, lá em cima, na uva... a ideia da prefeitura inicialmente era implantar 10 hectares. Não teve ninguém, não teve adesão nenhuma. E aí, por iniciativa da própria prefeitura, junto com o Sindicato dos Trabalhadores Rurais, a própria associação nossa lá, que é o sítio Vô Chico, junto com a propriedade do Giovanni Rigoni, né, que é o sítio Arapongas, fizemos uma reunião e aí a gente falou, gente, não dá para plantar meio hectare de uva de imediato. É uma cultura nova, é uma cultura que demanda um investimento mais alto do que as outras, tendo em vista que a prefeitura fomentou logo no início somente as mudas, somente digo porque, assim, em termos do valor de investimento por hectare, é em torno de 10%, 15% somente o valor das mudas, né? O investimento maior é a implantação, né? A estrutura, né? Enfim, né? Estacas, arames, cobertura que tem que ser coberta por conta do próprio cultivo, né, de insetos, pássaros, enfim. E aí a gente optou em trabalhar em torno de 0,1 até 0,3 hectare por produtor. E assim iniciamos em 2020. E aí a gente já está praticamente aí na quinta, sexta colheita aí, né? As variedades que a gente plantou, né, inicialmente Isabel e Niagara. Hoje a gente tem inovado algumas variedades mais novas aí que a gente vai trabalhar aí para frente, alguns testes aí, algumas com variedades voltadas para vinho, né? A gente está com alguma coisa lá já fora do fomento da prefeitura, mas sim por iniciativa própria, né? Das propriedades lá. A gente está com alguns experimentos para uvas viníferas também. Vamos ver como é que isso vai caminhar aí para frente. E quando que foi a ideia de vamos abrir a visitação na época da colheita? Na verdade, assim, logo que a gente teve a primeira colheita, que a primeira colheita se deu praticamente um ano e meio após o plantio, né, em dezembro de 2021, se não me falha a memória, por divulgação da prefeitura, da própria comunidade, a gente abriu realmente já e foi um sucesso. Na primeira colheita. E não deu para quem quis. Aquilo que a gente tinha em mente de trabalhar, né, as áreas pequenas, eu lembro até hoje que o vencedor no edital da prefeitura de fornecimento das mudas foi o viveiro do Erli Repke, aqui em Linhares. E o Erli, né, com toda boa vontade e tal, dentro do edital também, ele fazia um tipo de assistência técnica a gente lá, né, até o limite dele, é claro que não é o foco dele, mas e foi um precursor junto com a gente de fazer esses intercâmbios com Santa Teresa, né, com os outros municípios que são tradicionais da produção de uva. Eu lembro de uma palavra que o Erli deu pra gente, falou assim, vocês vão passar vergonha aqui. Eu falei, mas por que, Erli? Vocês não vão dar conta de atender. Vai dar tanta gente
que vai acabar a fruta de vocês e vocês vão passar vergonha. Dito e feito. Dito e feito. Na primeira colheita, literalmente, passamos vergonha. Chegava o pessoal lá para Não tinha mais fruta. fruta. Acabou a fruta. Não tinha mais fruta. Um sucesso. A gente, na primeira colheita a gente atingiu, de média, 10 quilos por planta. Que é uma produção muito boa. Né? O Devanir Ziviani, que é o maior produtor de uvas do estado, está localizado na região de Tabocas, em Santa Teresa. Ele falou, gente, vocês estão de parabéns. Lá com 20 anos de tradição de produzir uva, para a gente atingir essas médias de produção que vocês atingiram, que na primeira colheita é difícil. E a gente fez um trabalho assim, um deverzinho de casa realmente, e está sendo um sucesso. Nossa, que bacana. Muito interessante. Parabéns. A gente está aqui com duas pessoas premiadas, né, internacionalmente aqui, a cachaça Princesa Isabel, o chocolate lá da fazenda. Eu queria que vocês contassem pra gente como que é o processo de qualidade de vocês. E nas visitas, vocês explicam certinho como que funciona esse processo, a qualidade, qual vai ser a experiência, né, de quem for visitar, conhecendo como que é o processo de uma cachaça, de um chocolate que é premiado internacionalmente. Sim, é. As visitas nossas, sempre elas são com um profissional acompanhando. Né? É uma experiência em que começa lá na terra, no canavial, né? E assim como a uva, a cana também tem umas varietais mais apropriadas para cachaça. Né? Eu trabalho com 5 variedades de cana, desenvolvida por um laboratório no Mato Grosso, que ele é específico em desenvolver varietais para a produção de cachaça hoje no Brasil. É até interessante falar isso, porque até pouco tempo atrás, em função de toda a história e do preconceito envolvendo o destilado nacional, que é a cachaça, né, essa que é a verdade, você não tinha centros acadêmicos pesquisando, desenvolvendo. Tá? E de 10 anos para cá, todo esse avanço e essa revolução que aconteceu com esse destilado nacional, e também em função de reconhecimento internacional, que os Estados Unidos passou a reconhecer a cachaça como destilado nacional, como destilado brasileiro, assim como a tequila mexicana. Sim. E o México também reconheceu. Nós só não temos reconhecimento de nenhum país europeu ainda. Mas nas Américas nós temos vários reconhecimentos da cachaça como destilado nacional, nosso destilado. E, em função disso, vários centros acadêmicos no Brasil começaram a pesquisar e estudar todo o processo de produção da cachaça, que começa na terra e termina dentro da garrafa. Né? E é uma riqueza de detalhes e de detalhe científico para você chegar nisso. Não tem nada de achismo, né? É com muita ciência para chegar nisso aí. E uma delas foi nas variedades de cana, que foram desenvolvidas. Em função disso, eu trabalho com 5 varietais, que a gente fala em fazer blend de cana. Né? A gente faz um blend. Quando eu estou moendo, eu estou fazendo um blend nessa garapa. Eu não tenho uma. Porque você tem cana que ela tem mais ésteres nas cascas, as outras menos, você está entendendo? Então, você pega, por exemplo, uma varietal que vai para o lado da cana caiana, né? Ela tem uma quantidade de ésteres absurda. Só que a cana caiana é inviável no Brasil, em função de doenças e pragas. O que a ciência desenvolveu? Desenvolveu varietais muito parecidas com a cana caiana, usando o material genético da cana caiana. Estou falando isso para entender a importância da ciência, a mão da ciência no desenvolvimento das coisas. E assim é na parte de fermentação. Um grande segredo, quem quer produzir qualquer bebida, seja ela vinho, cerveja, uísque, cachaça, é o processo fermentativo. A fermentação é que está a ciência toda. Né? E mais uma vez, nós tivemos a Universidade do Paraná, a Universidade de Lavras, sim, Minas, a UFMG, a USP, com a Exalc de Piracicaba, fazendo trabalhos maravilhosos na seleção de leveduras especializadas em produção de cachaça, coisa que nós não tínhamos, você está entendendo? A gente importava, Márcia, levedura da Bélgica para produção de cerveja para fazer cachaça. Hoje o Brasil já não precisa disso. Né? Para você ter uma ideia, a Lavras foi nos canaviais tirar aquela poeirinha da cana, aquilo ali são os fungos, são as leveduras.
e foi para dentro de laboratório estudar. Né? E a Saccharomyces, a levedura, ela tem é uma família de milhares de Saccharomyces. E dali eles conseguiram selecionar uma levedura, um fungo, que ele tem a capacidade de produzir, de transformar o açúcar, a sacarose, em álcool bom, Olha. que é o álcool etílico, porque tem álcoois horríveis para a saúde, né? Nenhum álcool é bom para a saúde humana. O que menos faz mal é o álcool etílico. Por isso que todas as boas bebidas correm atrás do álcool etílico. Ele não quer o álcool metílico de um carbono só, nem o propílico, butílico, 3, 4 carbonos, só quer o de 2 carbonos, que é o que menos faz mal ao organismo humano. E aí já começa no processo de fermentação e de formação desse álcool. Você conseguir levedura com a capacidade de produzir mais álcool etílico do que o metanol, que é o metílico, um propílico. Que danifica. Você está entendendo? Que danifica. O metanol da cegueira. Tá? Há pouco tempo atrás, vocês lembram na Bahia que mais de 40 pessoas ficaram cegos tomando cachaça. Aquilo é cachaça contaminada com metanol. Tá? O metanol ele é extremamente neurotóxico, ele adora o nervo óptico. Né? Então, por isso que dá cegueira. Então, aí vem a mão da ciência. Né? Quer dizer, desenvolvendo levedura onde você consegue produzir mais álcool etílico naquela quebra da molécula de sacarose de 6 carbono para formar álcool etílico e uma família gigante de ésteres. Porque todas as bebidas boas querem álcool etílico e ésteres. Cetonas, acetonas, aldeídos, carbamatos, furfural, isso são todos contaminantes das bebidas. Tá certo? O vinho não quer, a cerveja não quer, o uísque não quer, a cachaça também não quer. Tá? Então, nesse processo de ciência, dando a mão com o setor produtivo, que nós estou falando isso tudo para dizer a grande virada na produção de um destilado de qualidade no Brasil. Foi quando as universidades aproximaram dos setores produtivos, trazendo matéria-prima de qualidade, pesquisa, fermento correto e destilação, que é 7.000 anos atrás, que é o mesmo processo, destilação fracionada, mas que a ciência melhorou imensamente os equipamentos para poder você fazer um produto de qualidade. Então, nas visitações lá na Princesa Isabel, as pessoas têm esse privilégio de correr essas etapas todas, você está entendendo? Começa lá, passa pelo engenho, passa para a fermentação, processo de destilação, envelhecimento, que é outra ciência. For estudar madeiras, por exemplo, né, e viram que a cachaça é o único destilado no mundo que tem essa potencialidade, essa versatilidade de usar qualquer madeira para envelhecer. Você só vê o uísque em carvalho, você só vê vinho em carvalho, você só vê rum em carvalho. A cachaça, você tem hoje mais de 30 madeiras no Brasil, tá? Que a cachaça usa e com um sucesso internacional gigante. Nenhuma outra bebida tem essa versatilidade. Aí vem o estudo em madeiras, pesquisa em madeiras, você está entendendo? Porque tem madeiras também que têm substâncias tóxicas. Você tem que estudar. Sim. Não são todas as madeiras possíveis, né? Possíveis, entendeu? Viu, Oswaldino? Porque o álcool extrai também de tudo da madeira, inclusive o que não presta. Sim. Né? Então, essa virada com a ciência que propiciou, por exemplo, eu tenho uma Princesa Isabel hoje que ganha prêmio internacional. Né? Mais ou menos uma coisa parecida no cacau. Né? O cacau também teve muito pesquisa nesse negócio aí. Bem, lá na Fazenda São Luís, pegando o gancho aí do agro, né? Como eu falei que o início foi um lazer rural. Sim. Mas eu comecei a ver a necessidade da gente estar trabalhando justamente aquilo que a gente tinha de mais precioso, que era o cacau. Então, o trabalho do Emir era paralelo ao meu. E eu queria o quê? Mostrar, a princípio, para as crianças, que era com quem eu estava trabalhando, a cultura do cacau. E a cultura do cacau é muito importante para o nosso município. O brasão da bandeira, da nossa bandeira, tem o fruto de cacau. É verdade. Então, tem toda uma importância. Então, eu criei, do lazer rural, eu passei para a visita pedagógica. Olha. E falando dessa virada, e fiquei por muitos anos só trabalhando a visita pedagógica com as crianças.
e ressaltando a cultura do cacau. Só que veio, paralelo a isso, a vassoura de bruxa, que entrou, que devastou a plantação. E nisso, paralelo, o Emir viu umas novas possibilidades, que foi criar o viveiro Cacau Aliança, com variedades resistentes à vassoura de bruxa. Hoje nós temos 250 variedades de cacau, que é o maior acervo genético do estado. Eu nem imaginava que tinha 250 variedades. E nessas... Vocês têm esse banco de germoplasma dentro da fazenda de vocês? Dentro da hoje? fazenda. Legal. E nós temos, além do viveiro, a gente tem um jardim clonal. O jardim clonal é que possibilita você compra a muda e você vai ver ela produzindo, né? É tipo assim, ver para crer, né? Uhum. Então, o que foi acontecendo antes? O nosso trabalho era distinto e ele foi afunilando. De que forma? Com esse viveiro, com essas variedades, ele foi vendo a necessidade de trabalhar com o cacau de qualidade. Foi a partir daí que nós fomos premiados com uma variedade, era um varietal, um mix, na verdade não era varietal, era um mix. Um blend também de amêndoas. Isso, de amêndoas. Nós fomos premiados em Paris, no Salão de Chocolate, e a partir daí que foi a virada da chave, que eu vi a oportunidade de crescer com o agroturismo. Porque, de repente, os olhares, é como se a gente trabalhasse da porteira para dentro. Uhum. A partir das premiações, essa principalmente... A porteira se abriu. Se abriu e as pessoas começaram a nos enxergar. Sim. E eu falei, poxa, aí vamos criar, além da visita pedagógica, vem a visita técnica, a visita turística. E aí a gente está crescendo e ampliando esse leque a partir desse trabalho da premiação, do trabalho de qualidade, que fez toda a diferença para os nossos negócios. E eu digo que hoje o agroturismo tem um valor de muito peso para a fazenda. Muito peso, sabe? Mais uma vez a ciência, né, A Márcia? ciência, Porque né? o Emir não é só um produtor, é um pesquisador. Ele pesquisa. Hoje ele está indo atrás, né, na Bahia principalmente, de tudo que tem de novidade, a gente traz para dentro da fazenda. E isso atrai os olhares. E hoje a gente já está ampliando com cursos de poda, cursos de chocolate, curso de sensorial. E aí o agroturismo cresce com isso. E aquela pergunta sua, os visitantes, tanto das crianças até os adultos, passa por todas as etapas. Cada visita, ela tem uma linguagem diferente, um roteiro diferente, de acordo com a necessidade. Né? Uma visita, quando é escolar, a linguagem é diferente, é lúdica. Né? Quando a visita é técnica, a gente passa do viveiro até o jardim clonal e todas as etapas de beneficiamento do cacau. Aí passa pela a estrutura de qualidade e também a estrutura do cacau booking também, né? Que nós trabalhamos com 3 tipos de cacau hoje, né? Que é o booking, que é o tipo 1 e o de qualidade. Então, a gente acaba aproveitando tudo que nós temos para poder apresentar para os nossos turistas. Eu cheguei a fazer uma visita à fazenda de vocês 1 ano e meio, 2 atrás, e é uma fazenda muito tradicional, né? Assim, 1951. O cacau de vocês é 51, Olha só. então 70, quase 80 anos já, né, de produção. Então é uma propriedade muito bonita, né, tradicional na produção de cacau, com as barcaças, assim, é muito legal, muito interessante fazer a visita. Porque o que acontece? As pessoas vão lá justamente para poder ver a história. Lá a gente conta a história. E turistas, independente, né, de idade, eles vão atrás de quê? De história. Você encanta com a história. Você né? cria conexão. Conexão. E é uma realidade muito diferente do que as pessoas vivem. Né? E numa fazenda tradicional de cacau, subir numa barcaça, né? Ver como o cacau
é colhido, como quebra, a fermentação. Então, passa por todas as etapas e é onde encanta os turistas, né, de um modo geral. Isso, Jéssica, assim, é interessante porque o produto do agroturismo em si, ele tem que ter essa pegada da experiência, da pessoa ir lá e conhecer, ir lá no canavial, ir lá dentro da plantação de cacau, lá dentro da barcaça, sentir, pegar a amêndoa fermentando ainda na mão ali, sentir aquele cheiro da fermentação lática ali e tal. Né? No nosso caso lá da uva, entrar dentro do parreiral, sentir o aroma da uva madura no parreiral. Por quê? Porque se eu colocar um produto, vou citar no caso a cachaça do Adão, na gôndola dos mercados, simplesmente ali frio ali, é totalmente diferente do cara que vai lá na propriedade e vai conhecer o processo. Eu consigo agregar um valor muito maior ao meu produto do agroturismo quando a pessoa está dentro da propriedade, vai até a propriedade, não só pela questão de eu ter aquele percentual de lucro que o revendedor teria, mas de você a valorização, valorizar, fidelizar o seu atendimento, o seu cliente ali final, quando entendeu? ativa os sentidos humano, né? Você ativa aí o olfato, você ativa a visão, você ativa um monte de coisas durante a visita. Na fazenda a gente tem um momento do sensorial, aonde a gente coloca uma mesa, várias variedades de cacau para as crianças, os turistas todos ter esse sentimento, essa sensibilidade de ver as diferenças de aromas e sabores que o cacau tem, né? Porque a gente imagina que só tem um sabor. Não, são 250 variedades. Então é o aroma, é o cheiro, é cítrico, é amadeirado, né? É floral. Então é um universo de aromas e sabores. É o momento que eu falo que é o queridinho na fazenda, que é o momento de sensorial. É o momento de provar. E aí você cria memória. Acho que o importante no final da história é você criar memória, porque aí a pessoa vai falar assim, pô, eu fui na fazenda de cacau lá, do Emi, da Márcia, fui na fazenda do Adão, conheci o processo de cachaça, conheci o polo do agroturismo, né, da uva, enfim, e recomenda. E a pessoa fica instigada para ter mais uma oportunidade de voltar. E aí vão lá comigo também, chama um amigo, chama um familiar, volta, retorna, e aí a coisa vai crescendo, vai acontecendo. Falando do nosso polo lá, a gente está praticamente na quinta, vai partir para a sexta colheita, né? A gente consegue fazer, dependendo do ano, 2 colheitas no ano, às vezes uma, dependendo também da questão da fisiologia das próprias plantas, senão esgota muitas plantas também de uva, mas todo ano a gente vê um crescimento gradativo ali de visitantes, e quem veio, normalmente ele repete no ano seguinte, ou na colheita seguinte. Eu vim ano passado, eu já fui lá, já tive lá. O próprio Adão, né, testemunhou que teve lá na propriedade, conversando com o nosso colaborador lá, com o Fabinho. Uma pessoa só dei assim, um né? azar que foi fora da uva, rapaz. Ai, que Eu ia lá para pegar umas uvas e não... Voltou de mão Passei vazia, vergonha. seu Adão. Adão, passei Não, mas vergonha. tava fora da safra. Mas assim, você vê assim, a fidelização, por quê? O atendimento, essa persona que você faz causa, toda a diferença. Esse atendimento personalizado, você atender, conversar, contar a história, como é que foi a criação, como é que é o processo. É o encantamento. A pessoa fica deslumbrada. É muito legal. Principalmente quem sempre vive na cidade, né? Porque às vezes pensa que o campo é um pouco distante. A gente está numa cidade muito forte, né? No agronegócio como um todo. Às vezes a gente fica só no mamão, no café, que são os maiores. Pimenta. E você trouxe Pensa só nisso, pimenta né? mais comercial, né? E você trouxe aí que a gente tem vários polos de frutas, que eu mesmo, para ser sincera, não sabia que a gente tinha todos esses polos, todas essas culturas aqui dentro da cidade. Então, traz esse senso de pertencimento, né? Esse tempo atrás eu tenho um grupo de amigos que a gente reuniu, fomos lá visitar a fazenda, foi uma experiência muito bacana. E eu indico fazer a visita técnica, mesmo que vocês, assim, não projetem, né? Não são técnicos na área, mas é muito interessante você ver passando todo o processo. O nosso próximo
nossa próxima rota seria na Cachaça Princesa Isabel, mas eu acho que eu vou para o Polo, já que você falou que está na colheita, né? Está na época da colheita. Dentro do Polo lá, o sítio Arapongas, que é do Giovanni Rigoni, que é um parceiro nosso lá também, né? Vizinho lá que tem as uvas também. A colheita dele inicia na próxima semana, dia 15 agora, né? Próximo final de semana. Então, todos convidados já aí. É bom saber. Vamos lá. Aí, agora vai conseguir comer na época uva. certa agora. Na época certa. Giovanni, se eu não me engano, ele tá com... O carro-chefe nosso lá são as uvas de mesa, né? Niagara e Isabel. Mas ele já tem algumas uvas Bordeaux também e algumas uvas viníferas. Nós, lá no sítio Vovô Chico, a gente está com experiência também com algumas viníferas, né? Comentei com o Quadão. A gente está com 50 plantas praticamente de cada uma das viníferas. Syrah, Marcelin, Cabernet e Touriga. Cabernet. Assim, tá tentando inovar, trazendo para a região algo diferente. Né? Além da uva, a gente tem um experimento junto com o Incaper lá de morango. Então, essa semana a gente reimplanta a área experimental de morango, que a gente fez um ciclo, vai fazer outro agora, para a gente tentar identificar também quais são as variedades de morango que a gente pode tentar trabalhar naquela região, principalmente morangos de dia neutro, né? A gente não tem frio suficiente para produzir, né, com outras variedades, mas as variedades de dia neutro a gente consegue produzir bem ali. E assim, está sendo um sucesso, é bem legal sim. Muito bacana. Eu queria que vocês contassem um pouquinho como que é administrar um negócio que vai desde uma produção, desde o campo, até uma visita, até a Márcia agora lá no EMI, vocês estão também com aluguel, né? A gente consegue dormir lá na fazenda, ter toda uma experiência. Então, como que é? Vocês eram acostumados a lidar com o campo, né? Administrar o campo e, de repente, você tem visitantes, você tem uma outra receita, você tem pessoas chegando ali. Como que está sendo essa administração mútua aí? Márcia, tá aí. Você que já está com mais experiência que a gente. Bem, realmente não é simples, né? O que acontece? A organização, eu acho que é a chave de tudo. É você ter uma organização, um controle e criar processos. Sabe? Isso é fundamental. Então, eu vejo assim, tem que ter uma equipe também. É muito difícil lá na fazenda. A princípio era EMIR só, depois eu entrei no agroturismo e nós fomos crescendo, graças a Deus, e também não fomos dando conta. Então nós fomos chamando os filhos para dentro do negócio, porque era necessário. Né? Em todos os sentidos. Por exemplo, hoje cada um com o seu talento, a gente foi colocando no lugar certo. Porque administrar tudo isso não é simples. Você passa da limpeza, do organizacional até o receber. Então, é uma organização extrema. Então, o que hoje também acontece? Além dos filhos terem entrado, cada um no seu quadrado, né? Hoje o filho está no financeiro, está no marketing. A filha é jornalista, hoje ela já está recebendo também os turistas, as visitas turísticas escolar. A visita técnica fica por conta do EMI. Então, eu fico no organizacional, agendamento. Então, a gente precisa organizar para que isso dê certo, para fluir bem. E, acima de tudo, também, outro fator que é muito importante são as parcerias que a gente tem que fazer. Hoje nós estamos com os derivados do cacau na fazenda, então nossos produtos são feitos com a nossa matéria-prima, mas eu não dou conta de fazer tudo, então eu faço parceria. Eu tenho parceiro para uma geleia de cacau, eu tenho parceiro com a calcada de cacau, que eu apelidei cocada de calcada, que é com cacau, né? Então a gente vai fazendo parcerias para justamente dar conta de organizar tudo isso, né? A minha sugestão é organização, equipe, boa equipe e parceiros. Bacana. O processo é exatamente isso aí que a Márcia falou. Você tem que entender que você tem uma empresa. Você tem que administrar como empresa, administrar de forma profissional, né? Você tem que não só estabelecer todos os pontos, procedimentos operacionais padrões e os processos, mas você tem que ter... Lá a gente trabalha muito com metas.
Tá? Equipe para cada coisa e metas. Eu tenho, por exemplo, equipe fixa que fora da safra, eu tenho 5 pessoas diretas envolvidas no processo da cachaça, fora da safra. Na safra vou para 11 pessoas, né? Porque aí entra cortador de cana, engenho, caldeira, aí é outra história. É outra história. Mas fora da safra, na fazenda tem 5 pessoas dedicadas à cachaça, permanentemente. Tem uma pessoa só responsável para receber turista, receber gente, que é a Elisângela, né? Uma professora também, que lá saiu, foi trabalhar comigo. E uma sorte grande que eu dei, porque é uma pessoa excepcional. Que bom. E eu recebo muita gente de fora do estado também, lá. São Paulo, Brasília, Rio, vai muita gente de fora, né? Agora mesmo na safra, por exemplo, eu recebo estagiários. Tudo tem que se administrar. Estou com o pessoal do IFES lá já. 3 estagiários lá acompanhando o processo. Sai um, vem de outros. Fora uma ideia que eu acho interessante, Márcia, que vocês poderiam, que é muito forte lá com a gente, são as visitas dos IFES do estado. Eu recebo muito IFES lá. Nós recebemos muito. Então ótimo. Muito mesmo. Muito pessoal do IFES. E assim, a gente tem experimentos que eles fazem na fazenda também. Muito. Fora a questão da estrutura lá de produção em si, da fazenda, eu tenho uma estrutura que é outra, completamente diferente, comercial, tá? Essa aí eu tenho um centro de distribuição em Vitória, tá? Com mais outra equipe só para isso, só trabalha a questão comercial, distribuição, porque depois do Espírito Santo, onde eu mais vendo é São Paulo. São Paulo compra quase igual ao estado. Eu tenho assim, eu estou muito bem, graças a Deus. Estou muito bem em São Paulo, nas casas nos bons restaurantes, tá entendendo? Então, assim, é um mercadão São Paulo, porque você tem uma facilidade de vender qualidade. O paulista compra qualidade. Eles compram qualidade. Interessante. Eles querem saber o seguinte, passa lá pelo Master Blend dele, aprovou, não querem saber. Você está entendendo? Bota e não tem conversa. Eu acho que é a mesma experiência de vocês aí com o cacau, né? Mas eu tenho uma estrutura que é maior em Vitória hoje, comercial, do que aqui. Tu tá entendendo? Porque não tem jeito. Sim. Porque a logística de entregar nesse país... É difícil. Um país continental. Um país continental não é fácil, tá? Sim. É uma logística que não é brincadeira. A gente recebe em média lá hoje umas 500 pessoas mês, tá? Mês? Nossa! Mês. Porque todo dia tem gente. Sai de lá mesmo, tinha uns 5 carros lá. Porque as pessoas vão muito em grupos de van. Tem gente que vai com van, vai 2, 3 vans. Vai 40, 50 pessoas de uma vez só. No sábado vai muita gente. Vocês têm também estrutura de comercialização ali dentro da fazenda também? Vendo lá, tá. A área comercial de venda lá. Né? E essa de Vitória que eu te falei, que vende lá, vende para o Espírito Santo e para o resto do Brasil. Correto? Poderia ser maior, ter mais? Poderia, mas aí eu tinha que agregar hospedagem, que as pessoas pedem. O pessoal, quando vem de fora, eu encaminho para aqui, para os hotéis de Linhares, né? Tinha que ter hospedagem. Tinha que ter uma coisa muito importante, que não é fácil de você implementar e implantar, que é gastronomia, comida. Gastronomia. Porque não é qualquer coisa. Não é simples. Eu tenho um restaurante montado, mas eu não... Você está vendo que o máximo que eu boto mesmo é tira-gosto, coisa e tal, mas tem uma estrutura toda de restaurante que não funciona. Porque é outro departamento. Sim. É outro departamento. Aí que você exige muito. Exige muito. Eu faço parceria, até dessa forma eu estou fazendo parceria. Pois é, aí, ó. Sabe? Né? Tem que ser. Exige muito e você precisa também de algo permanente. Você tem que ter uma clientela no dia a dia, porque senão como que o cara sobrevive, uma pessoa sobrevive. Né? Sim. E nem sempre você tem. Você recebe muito, mas você não tem 500 alimentações mês, você não vai manter um restaurante. Sim. Mas eu acho que o Adão, as suas visitas são espontâneas. Espontâneas. As minhas Muito são marcadas. agendadas. Não, tem muito agendamento. As que vão de vans, grupos. Por exemplo, agora, mês que vem, está vindo um grupo imenso de São Gabriel da Palha. Já agendado. Vem 3 vans. Passa o dia lá degustando, conhece todo o processo, tá entendendo? Tem também um fato que eu tenho criado, que me penaliza menos nessa questão de estrutura,
na área de gastronomia, é uma estrutura já pronta para churrasco. Sim. Então, por exemplo, quando eles querem churrasco, aí você oferece. Fazem. Custa X, tá lá com o grupo, porque isso aí é fácil. Você eu já tenho a estrutura pronta, o cara vai e monta. Tá Bacana. certo? Então isso aí é tranquilo de fazer. Mas a Márcia estava falando sobre questão de parcerias, e acho que esse é o foco que a gente tem que dar quando a gente pensa em receber o turista no agro, vamos dizer assim, né? O nosso agroturismo. A gente não dá conta realmente de tudo não, Márcia. Se for tentar abraçar o mundo, a gente se perde. Sim. E aí a gente precisa realmente de um vizinho, às vezes, Adão, igual vocês ali estão numa região belíssima, as regiões das Lagoas de Linhares, cara, Lindas. é fenomenal. Então, a gente precisa, enquanto empreendedores, enquanto inovadores, e provocar também o poder público para poder fomentar isso, desses empreendimentos, de hospedagem, de restaurantes, gastronomia também, entendeu? Porque senão a gente acaba se perdendo. E aí, muitos dos turistas que poderiam estar vindo e apreciando mais da nossa região, acaba vindo e frustrando. Vou dizer, pela nossa região lá, a gente ainda é incipiente com essa questão de turismo, né? De 2020 para cá, que a gente começou a receber, teve um boom de turismo naquela região, de chegar a ter, em um fim de semana, 1.000 pessoas passando na nossa propriedade. Meu Deus. Beleza. Em um fim de semana, Adão teve lá e, assim, teve a experiência de passar numa estrada que é a estrada de acesso à nossa propriedade, que só passa um carro por vez. E a estrada principal, não é a estrada de acesso só à minha propriedade, à nossa propriedade. Então, essa infraestrutura é complicadíssima. E aí, se você for pensar que, desses 1.000 clientes que passaram ali, 1.000 pessoas, quantos aproveitaram ou quantos deixaram ali? Porque o turista, Adão, se eu ouvir de um produtor lá em Santa Teresa, ele não é pejorativo nem nada, né? Oswaldino, o turista, quando ele sai de casa para ir visitar, ele quer voltar para casa no final do dia com o bolso vazio. Ele tem que voltar com o bolso vazio, porque o dinheiro que ele saiu com o gosta de gastar. Ele saiu para gastar aquele dinheiro. Sim. Já está na conta dele. Já tá na conta dele. Então, assim, faça com que ele gaste todo o dinheiro que ele tinha no bolso. Fique com o dinheiro dele. Que seja numa hospedaria, que seja com a gastronomia, com a comida, com os produtos da propriedade, com os serviços atrativos que você tem na propriedade. Um passeio de charrete, um passeio na mata, uma trilha, a própria uva, a cachaça, o cacau, os derivados, enfim. Então a gente precisa, mas precisa também dos vizinhos. A gente tem que fomentar isso mais. Eu falo que turismo a gente não faz sozinho, a gente é parceria. Nada na vida a gente faz sozinho, nada, né? E o bacana é isso, eu fico lá torcendo para que os meus vizinhos possam também entrar no negócio. É um fazendo um queijo, é um fazendo um sorvete, que eu já compro deles. Falo, abra seu negócio, que isso para mim vai ser excelente. Não existe. Uma sinergia, né? E isso é parceria. Você não está competindo com ninguém, você está agregando. Eu realmente não sei. Quando chegar um momento, porque como minhas visitas são agendadas, eu não sei se quando estiver o momento de receber turistas aleatoriamente, espontaneamente, eu não sei como será, porque realmente eu não estou ainda estruturada para isso. Eu me organizo para receber. Eu faço hoje parceria com a Agência de Turismo da Paraíba, Agência de Turismo de Vitória. Então, eu trabalho dessa forma e, graças a Deus, está dando certo. Sabe? E agora o asfalto também, que é o problema dessa estrutura, é necessária. Hoje, o asfalto vai chegar próximo e vai nos ajudar muito, muito, muito. Gente. Isso aí que a Márcia está falando é muito importante. Acessibilidade. Turista, você quer fazer turismo, você tem que garantir acessibilidade. Sim. Não dá porque o cara vai passar por lago, terra de qualquer jeito, ele vai ter uma experiência, ele vai uma vez só, não volta nunca. Não, exatamente. E fala mal ainda. Então, a acessibilidade é fundamental e o poder público tem que entender isso. Se quer que tenha turismo e tem que ter na cidade, tem que respirar turismo. Respirar turismo tem que ter investimento. Investimento. Se não investe,
né? Fica difícil, né? Pessoal, o papo está muito bom, mas já passaram aqui pedindo para encerrar. Gente, dá para perceber, né, que o agro, em outros podcasts, a gente já falou sobre inovação, já falamos sobre sucessão, sobre novas ideias, e agora a gente trouxe aí riquezas de detalhes, de pesquisa, de aproximação com as academias, aproximação com o turismo. Então dá para ver que no agro tem um mundo, né? E cabe todo mundo, cabe os turistas. E eu quero deixar um convite para você que está nos assistindo. A gente vai deixar também o @, aqui na descrição do vídeo, para seguir a cachaçaria, para seguir a fazenda, para seguir o polo lá da uva e entrarem, agendarem uma visita aqui, porque vale a pena, tá? É uma experiência única, uma experiência muito boa. Gostaria de deixar esse convite para vocês. Agradecer a disposição e a aceitação do convite. Foi um prazer enorme estar aqui com vocês. E vamos marcar futuros podcasts, que eu achei assim, cada um falou coisas que já me deixou super curiosa. Eu sou uma pessoa muito curiosa, que saindo aqui já vou começar a pesquisar. Eu espero que você que esteja nos assistindo também tenha atiçado aí a curiosidade, e foi um prazer. Muito obrigada. E ficam aí na cabeça que em Linhares tem um potencial enorme para o agroturismo, né? Não só os 3 que estão aqui comigo, mas a gente tem vários outros e a gente precisa fomentar esse agroturismo. Tá o fim de semana em casa, não tem nada para fazer? Vamos visitar as fazendas, vamos ver se está aberta a visitação, que vale muito a pena. Gente, muito obrigado. Obrigada, Suadão. Obrigada a você, Obrigada, Galdino. Jéssica. E a gente vai ficando por aqui. E esse foi mais um podcast.